Sri Aurobindo. Intervenção do bem-amado Sri Aurobindo. Assim, portanto, cultivem a alegria, cultivem a paz, cultivem a meditação que eu qualificaria de eficiente. Não é questão de se retirarem permanentemente do mundo, mas, sim, de ali estarem presentes e conscientes. O advento do fogo. Eu sou Sri Aurobindo. Caras irmãs, caros irmãos neste espaço, eu lhes agradeço por de me acolherem esta noite. Eu lhes transmito o meu amor. Foi-me solicitado, pelo venerável Onrael Mikhail Ivanov, para vir falar com você sobre o fogo. Como sabem, eu sou um Melquisedeque do ar, em relação com a constelação da Águia. Mas devido aos meus escritos e às minhas experiências, na minha última vida, é possível eu tentar fazê-los chegar a uma compreensão direta do que é chamado de fogo e, em particular, do fogo do coração. Vocês sabem, talvez, na tradição de onde venho, o fogo não tem absolutamente a conotação negativa que existe no cristianismo, onde o fogo representa as chamas do inferno, as chamas destrutivas. Na minha tradição, o fogo está ligado a Shiva. É o fogo que purifica, é o fogo que regenera e ressuscita, que está ligado a Fênix. O fogo é um dos 4 elementos, em relação com um dos 4 viventes, denominado, na tradição primordial, Veuya, o gênio do fogo. Quando tentei definir, em palavras, o que eu chamei de supramental, que hoje chegou sobre a Terra, do qual vocês sentem as primícias na sua coroa radiante do coração e da cabeça, eu compreendi então uma série de características desse supramental, que outros, antes de mim, chamaram de fogo do éter. Esse fogo do éter, esse supramental Odilacita, corresponde a algumas características específicas que nada têm a ver com a energia perceptível pelo magnetismo ou por diversas técnicas que visam fazer perceber a energia vital. A energia supramental tem características muito diferentes. Poder-se-ia, aliás, chamá-la de fogo elétrico, não pela oposição ao magnetismo, mas, sim, como uma complementaridade. As características de vibrações do supramental fazem com que esta energia tenha uma vibração mais rápida do que aquela que é comumente percebida por aqueles que sentem isso. O supramental se expressa também pelo fogo. Compreendam bem que esse fogo não é um fogo que queima, como as chamas, mas, entretanto, é um fogo. Um fogo que revela, um fogo que desvenda, um fogo que forja e que torna transparente. É desse fogo que se trata. Esse fogo que foi utilizado, mesmo em sua versão que queima, em alguns processos denominados iniciáticos, nas tradições primitivas. O fogo do coração é, obviamente, a instalação desta vibração rápida, do supramental, no chakra do coração, transformando-o, além do chakra, em uma coroa radiante, perceptível, efetivamente, como uma coroa se expandindo até envolver, bem além do chakra do coração, todo o peito. O fogo é também consciência. O fogo de que falo não é a combustão do oxigênio, mas, bem mais, constituído de partículas. Essas partículas puderam ser chamadas de adamantinas ou, na minha tradição, de Agni Deva. São essas partículas, qualificadas de exóticas no seu mundo usual encarnado, que devem invadir o seu mundo, em quantidade cada vez mais importante, quando a Terra atravessar, na totalidade, a irradiação da fonte, chamada, por alguns, de onda galáctica. As propriedades dos Agni Deva são as de revelar, de purificar, de elevar. Poder-se-ia dizer que o fogo é o agente que coloca em movimento o veículo intermediário, denominado Merkaba, situado, como sabem, acima da sua cabeça e que é despertado quando o conjunto das suas novas lâmpadas é ativado. Esses Agni Deva tomam então forma, dentro da sua forma, arranjando-se segundo o que eu chamaria de plano matricial fora da matriz, ao nível dos mundos unificados, em relação com o que chamamos de corpo de estado de ser, ou corpo divino, se preferirem. De fato, seja qual for a sua dimensão de origem, sejam quais forem as suas linhagens espirituais, o seu corpo imortal é constituído, em grande parte, de uma montagem de diversas partículas.
Essas partículas se arranjam segundo uma ordem tão rigorosa como as suas proteínas ou as suas células. Elas são portadoras de uma energia considerável, de uma energia bem além do fogo da matéria que vocês chamaram de fissão nuclear ou mesmo de fusão nuclear, cuja velocidade de propagação escapa a qualquer medida física, na dimensão que vocês percorrem. Escapa tanto que, até agora, poucos de vocês perceberam e viram essas partículas adamantinas. Alguns de vocês, por outro lado, perceberam-nas nas suas estruturas, quer seja no nível da coroa radiante do coração como na escala do corpo inteiro, como radiações formigantes e penetrando no conjunto do seu corpo. A luz metatrônica é inteiramente composta dessas partículas adamantinas, aquelas que lhes foram derramadas, pela primeira vez, sobre esta terra, durante a revelação das primeiras chaves metatrônicas, durante o seu verão passado, inverno no hemisfério sul. O fogo de que falo é esse fogo. Esse fogo que constitui, obviamente, a luz vibral. A luz vibral não é um fóton. A luz vibral é uma disposição dos Agni Deva, sob a forma hexagonal, explicando que o conjunto dos mundos unificados é estruturado por 6 e por 24. Assim, portanto, nós somos 24 anciões. Assim, portanto, o que eu chamaria de fogo original primordial é constituído da fonte, que se espelha nela mesma em Metatron e enquadrado pelos 4 pilares da criação, os 4 Oyotaku Deshou, se preferirem, os Agni Deva da água, do fogo, da terra e do ar. O fogo é o elemento constitutivo principal de qualquer criação. Esse fogo está presente sob a forma de um espaço/tempo diferente daquele que os constitui, mas está presente em cada uma das suas células. O próprio funcionamento dos seus organismos de carbono está sujeito, de maneira não perceptível, pela sua consciência, a reações que vocês chamam de químicas, que existem graças à possibilidade dos Agni Deva intervirem, no nível celular, mas em uma escala não perceptível e muito limitada. A passagem que vocês vão viver em breve, desta forma de carbono para uma forma muito mais rápida e livre, traduzir-se-á, para a sua consciência, por modificações fortes, muito fortes, das suas percepções sensoriais como das suas percepções espirituais, refletindo-se por um crescimento vibratório sem comparação com o que vocês conheceram neste corpo de carbono, mesmo durante o seu despertar, mesmo durante algumas experiências místicas que alguns de vocês puderam viver. A revelação do fogo se reflete por um deslocamento de tudo que não é constituído do fogo autêntico, de tudo que foi, literal e propriamente, asfixiado na expressão da liberdade, tanto no nível da célula como das consciências presentes neste mundo. Há, portanto, uma transmutação que irá acompanhar a translação dimensional, uma transmutação de natureza atômica, tocando o conjunto de constituintes de todas as vidas, desde o átomo até o planeta, na totalidade. Além da percepção vibratória corporal, a visão será, para vocês, para os seus olhos, o aparecimento de uma luz branca que cega, extremamente quente e escaldante. Esta luz, extremamente quente e escaldante, representa o coração da onda galáctica. Ela será precedida, durante alguns minutos, pelo aparecimento de pontos de luz extremamente brilhantes, presentes em toda a atmosfera. Vocês vão começar, naquele momento, a sentir formigamentos em todos os seus tecidos. Um calor irá invadi-los, um fogo, até mesmo, que irá despertar, se vocês estiverem prontos, a sua Kundalini, na totalidade, e que levará à fusão, de maneira quase instantânea, da coroa radiante da cabeça com a coroa radiante do coração. Quanto mais vocês estiverem aptos, naquele momento, para penetrar no seu espaço interior, na meditação, para fazer silêncio no exterior, para se recolher, em todos os sentidos do termo, melhor vocês vão viver a sua transmutação. Isso não se refere, obviamente, à totalidade da humanidade, mas a alguns seres despertos que irão permanecer sobre a Terra, naquele momento.
Assim que vocês sentirem esses formigamentos na totalidade do seu corpo, e assim que os seus olhos virem esta luz branca aparecer e invadir o céu, vocês irão perceber então que o momento chegou. Bastará, então, simplesmente, alinharem-se no seu interior, deixarem as vibrações do seu corpo se elevarem, e a sua consciência irá se elevar ao mesmo tempo. Vocês devem estar livres, naquele momento e naquele momento específico, de todos os apegos, de todos os condicionamentos, em relação a qualquer fenômeno exterior a vocês mesmos. Vocês não poderão confundir isso com outra coisa. A rapidez da vibração e das partículas penetrando em você será tal que vocês não poderão ignorar o que acontece. Nós começaremos, uns e outros, da ordem dos Melquisedeques, a desvendar-lhes agora, cada vez um pouco mais, o que é, em verdade, esse processo de transmutação. Trata-se realmente de uma transubstanciação em que a sua matéria vai mudar, e onde irá se apresentar a vocês o plano matricial unificado do que vocês são, em verdade, no estado de ser. Vocês deverão então transferir a sua consciência para esse novo veículo. Não haverá interrupção da consciência, naquele momento, haverá, ao contrário, uma expansão intensa da sua consciência. O sentimento e a vivência da unidade e da alegria irão ocorrer cada vez de forma mais extrema, progressivamente e à medida que a luz da fonte penetrar, inteiramente, nesta terra. O que vocês vivem é destinado a prepará-los para viver isso, para vivê-lo com todo o conforto, com toda a lucidez e, sobretudo, com plena consciência. Esse processo, que irá se desenrolar dentro de pouco tempo, é absolutamente único na história desta humanidade terrestre. Ele corresponde, realmente, ao batismo pelo fogo. Vocês não podem ser regenerados de outro modo, apenas pelo fogo. Vocês não podem ser despertados de outro modo, apenas pelo fogo. Como sabem, a única porta de acesso ao seu corpo de estado de ser é o coração. É nesse sentido que, cada vez mais, uns e outros, nós intervimos para atrair a sua consciência sobre a diferença essencial que existe entre a consciência da personalidade e a consciência ilimitada. É nesse sentido também que, uma vez que o fogo do céu tocou a terra, tudo deve ser revelado. É o período que vocês vivem, aquele que eu denominei, quando era São João, o Apocalipse. A revelação de todas as fraudes deste mundo, dos seus mecanismos, está prestes a ocorrer. Mas nada do que estava oculto poderá ser escondido por mais tempo. Esse processo é indispensável, em vocês, como no exterior de vocês, em meio à sociedade, como em todos os seus relacionamentos, mesmo se isso for por vezes difícil, mas esta etapa é essencial para lhes permitir ganhar lucidez. Dentro de muito poucos dias agora, o arcanjo Metatron irá lhes revelar as últimas chaves metatrônicas, ao mesmo tempo em que irão se acender, na coroa radiante da cabeça, as 12 estrelas, ao mesmo tempo em que o arcanjo Uriel está preparando, em vocês, esta reversão e essa transubstanciação. A época na qual vocês inscrevem o seu caminho, agora, é a época do tempo descontado, descontado até o seu final, o qual, a cada dia e a cada sopro, se aproxima. É durante este período que vocês devem se tornar claros, transparentes, lúcidos. Claros e precisos, centrados no aqui e no agora. O conjunto de funções ligadas às 12 estrelas de Maria irá lhes permitir compreender, no coração, uma série de mecanismos existentes. Vocês preparam, assim, pela construção do Antakarana, o caminho para o retorno à sua unidade. Lembrem-se do que lhes disse um amigo. A consciência é vibração, a supraconsciência, ou consciência ilimitada, é vibração do fogo. O amor é o fogo do coração. O amor, denominado assim, sem o fogo do coração, não é o amor. O amor liberado, a luz vibral, em sua tríplice composição, preparou o caminho, em vocês como na Terra, para viver esta etapa final. A preparação que vocês vivem deve permitir tornarem-se cada vez mais lúcidos e conscientes desta dimensão unificada.
Isso pode, certamente, se refletir por dificuldades, na vida de vocês, nas suas relações, nas suas ocupações, na sociedade, de maneira geral, mas vocês são encorajados a irem para a sua essência, pelas vibrações que percebem. O trabalho de reversão do arcanjo Uriel não está terminado, mas quase. A ativação da coroa radiante do coração, em meio mesmo à coroa radiante da cabeça, é feita também para facilitar a sua elevação em meio à Merkaba. Evidentemente, várias revelações e vários acontecimentos devem ocorrer ainda. Jamais se deixem apanhar ou serem pegos por esses acontecimentos, sejam eles quais forem. Esforcem-se para permanecer lúcidos, serenos. Cultivem, em vocês, este fogo do coração, tanto esta coroa radiante da cabeça como a do coração, pois em meio a essas vibrações encontram-se sua paz, sua serenidade e sua tranquilidade. Continuem a viver naturalmente a sua vida comum, mas tentem se aliviar e se retirar do que os torna pesados e pesa para vocês. Tornar-se-á cada vez mais fácil de perceber e de sentir algumas circunstâncias que, literalmente, irão asfixiar o seu coração e a sua cabeça, no nível das coroas, ao passo que, pelo contrário, algumas situações, alguns lugares, irão reavivar a sua alegria e a sua paz. Assim, portanto, cultivem a alegria, cultivem a paz, cultivem a meditação que eu qualificaria de eficiente. Não é questão de se retirarem permanentemente do mundo, mas, sim, de ali estarem presentes e conscientes. Vocês têm à sua disposição vários meios de levar a sua consciência na vibração do coração e da cabeça, e de manter esta vibração e essa consciência nas circunstâncias mais usuais da vida de vocês. As escolhas foram realizadas, os futuros individuais estão quase todos traçados. Resta, simplesmente, esperar e viver o que deve ser vivido, principalmente para aqueles que ainda não estiverem lúcidos, aqueles que ainda estiverem adormecidos em meio à sua personalidade, em meio aos seus hábitos, em meio às suas ilusões. Lembrem-se também de que o fogo é o agente que permite esse despertar. O fogo do céu tocou o fogo da terra. O fogo do éter está despertando. Os elementos da Terra estão prontos para assumirem seus papéis e suas funções. Como sabem, nós permitimos, o conjunto das forças da luz vibral, que a luz se lançasse de maneira permanente sobre esta Terra, desde 17 de julho. Somente a Terra, agora, detém a chave do momento final e também, certamente, o céu. Entendo por céu, a luz que vem de muito longe até vocês. Tudo está nos trilhos, tudo está inscrito e tudo está pronto. Vocês devem se ocupar, cada vez mais, de encontrar a sua unidade, ou seja, a sua vibração. Assim, será possível para vocês viverem esse fogo do céu e da terra e do seu corpo, com total lucidez e total quietude. A partir da entrega das últimas chaves metatrônicas, tudo irá se tornar possível. O fogo é criação, o fogo é transformação, o fogo é amor, contrariamente à imagem que quiseram dar aqueles que falsificaram as religiões, falando até de um fogo do inferno que tudo destrói. O fogo nada destrói, ele revela, ele transforma e ele eleva. Mas o condicionamento é tal que muitos seres humanos irão acreditar que esse fogo é, efetivamente, o fogo do inferno e eles irão viver o que eles acreditam. Nós retornaremos, uns e outros, progressivamente e à medida do passar das semanas, sobre o que eu chamaria de técnicas espirituais. Mas retenham que, seja qual for a técnica espiritual empregada, a única chave não é o conhecimento desta técnica, a única chave é, e vai continuar sendo, o seu coração, a sua humildade, a sua simplicidade e a sua capacidade para permanecer em meio a esse coração. Aí está, caras irmãs e caros irmãos, o que me foi solicitado para dizer a vocês, para que aqueles que seguem o que conduzimos e trazemos, possam começar a se colocar as reflexões corretas, não para fazer trabalhar o mental, mas para integrar mais rapidamente o que é vivido e o que será vivido logo mais, sem se colocar questões.
Lembrem-se também de que o som é um bom marcador do fogo, o som da alma, a sua capacidade, também, para experimentar a alegria. Caras irmãs, caros irmãos, se houver em vocês questões referentes a esses processos que eu possa responder, eu os escuto. Questão: poderia aprofundar sobre o fogo do éter? O fogo do éter é um fogo que queima, no ar, em relação unicamente ao combustível do ar, mas sem suporte, no sentido material. É um abrasamento existente em meio às estruturas intermediárias, chamadas de segunda e de quarta dimensões. Não se trata, portanto, de um fogo da matéria, mas de um fogo do plano matricial dissociado, situado na segunda dimensão e na quarta dimensão. O fogo do éter expressa efetivamente o fogo, em meio ao que vocês chamam de corpo etéreo ou corpo energético. O fogo do éter já está se manifestando sobre a Terra. Alguns de vocês o percebem em suas estruturas, é o que lhes dá esta sensação de calor. Também, o fogo que sobe sem, por enquanto, ser percorrido pelas vibrações extremamente rápidas, as partículas adamantinas. O fogo do éter é o que permite iluminar, como disse Mestre Unrael, a poeira. É o fogo do éter que fez desaparecer o tapete sob o qual vocês escondiam esta poeira. É nesse fogo do éter que vocês são colocados a nu e que vocês devem aceitar se olhar tal como são. O fogo do éter é uma prévia do fogo cósmico ou galáctico. Questão: é possível conhecer o nome do nosso estado de ser? Isso pode ajudar vibratoriamente. Na condição de que esta revelação ocorra em você. Qualquer revelação exterior seria, de todo modo, assim como foi dito no ano passado por outros intervenientes, falsificada. Do mesmo modo que para suas linhagens, o seu nome no estado de ser não pode ser conhecido a não ser por você mesmo. Questão: como ter certeza de que estamos lidando com uma embarcação da luz ou da sombra? Pela vibração, a vibração que estiver de harmonia com você. Se você for da sombra, você irá em uma embarcação da sombra e tudo estará bem. As embarcações da sombra são, essencialmente, eu diria, mesmo quase exclusivamente, embarcações pertencentes a estruturas metálicas conhecidas no seu mundo. Existe apenas uma única forma de embarcação da luz pertencente à luz vibral, trata-se dos seres chamados de anjos do Senhor ou vegalianos da terceira dimensão unificada. A forma das embarcações também poderia ser útil, mas, em última análise, é a vibração que vai decidir. Não pode haver erro, é impossível. Um ser da sombra não pode subir em uma embarcação da luz e um ser de luz, destinado a juntar-se ao seu estado de ser, não pode subir em uma embarcação da sombra. Questão: é a diferença de ignição entre as três lareiras que fará a diferença vibratória? Perfeitamente. Do mesmo modo, no que se refere a este segmento limitado de indivíduos, do mesmo modo, uma embarcação da luz pode apenas localizar seres da luz. Uma embarcação da sombra pode apenas localizar seres da sombra. Questão: qual seria então a utilidade da saudação de Orion, se não há confusão possível? É uma proteção. Lembrem-se de que uma série de choques, ligados às revelações que vocês vivem, pode alterar, temporariamente, as capacidades vibratórias. Questão: as nuvens lenticulares representariam as embarcações da sombra. Existem muitas tecnologias que vocês chamam de extraterrestres capazes de se esconder da sua visão em meio a essas nuvens, tanto da sombra como da luz. Mas lembre-se de um fato essencial. As embarcações, em especial as da frota mariana, absolutamente não são desta dimensão e não podem de modo algum aparecer aos seus olhos de carne. Elas são de outras dimensões, constituídas essencialmente de partículas adamantinas e de constituintes que não existem nesta matriz. Elas não podem, portanto, aparecer para vocês neste corpo de carne. As únicas que podem aparecer nesta matriz são as embarcações dos anjos do Senhor, embarcações individuais ou embarcação mãe.
Mas, ainda uma vez, retenha que de nada serve se colocarem essas questões exteriores, absolutamente de nada, porque não é a sua cabeça que vai decidir, nem os seus sentidos, mas unicamente a vibração que vocês terão naquele momento. Vocês não poderão ir a nenhum outro lugar a não ser para onde os levar a sua vibração. As leis lineares, tais como as conhecem na matriz, não podem estritamente se aplicar nas condições específicas deste advento do fogo. Questão: sentir formigamentos, tais como você descreveu, corresponde à existência de ondas que já estariam chegando sobre a Terra. Esse é o caso para algumas almas em relação direta com as chaves metatrônicas. Algumas almas estão sob a influência, um termo ruim, sob o impacto direto do fogo metatrônico. Essas almas perceberam e sentiram e viveram, durante um período que se estende por um ano, em diferentes momentos ou em um único momento, esse fogo e essa vibração. Questão: a ignição do fogo da cabeça passa obrigatoriamente por sangramento nasal. Antes de falar, cara irmã, da ignição do fogo da cabeça, há primeiro a ativação do sexto e do sétimo chakra, pela recepção da Shakti ou do Espírito Santo. É isso que desencadeia os filetes de sangue na narina esquerda, depois na da direita, e é isso que desencadeia o som da alma. O fogo do éter ou fogo da coroa radiante da cabeça não ocorre senão em um tempo posterior. Certamente, o espaço de tempo entre os dois eventos tornou-se cada vez mais curto, em termos terrestres. Os filetes de sangue correspondem à perfuração do pavimento das fossas nasais, correspondendo à ativação do sexto e do sétimo chakra. Alguns seres podem perceber vibrações na cabeça, sem, no entanto, viver a constituição do corpo de luz. Isso resulta, de certo modo, da intensidade das energias do Espírito Santo, acopladas à energia do ultravioleta, que se verte sobre a Terra há mais de um ano. Recordem-se também da frase que eu escrevi, sob o ditado de Cristo: haverá muitos chamados e poucos escolhidos, eles serão marcados na testa. A passagem do chamado ao escolhido se faz pelo abandono à luz e pela morte do ego. Esta morte podendo acontecer até o extremo limite do tempo que é descontado. Mas será mais provável, muito mais confortável, realizar isso antes do final. Questão: como estar certo de ter podido ativar a coroa radiante da cabeça? A certeza é vibratória. Quem pergunta é um mental. A vibração existe, ou não existe? Questão: a vibração pode se manifestar sob a forma de pressão? A pressão é um elemento da vibração, mas ela não é a vibração. Eu classificaria esta vibração de fogo ou de calor. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Caras irmãs e caros irmãos, eu lhes agradeço por terem prestado atenção ao que eu tinha que dar a vocês. Eu lhes transmito a minha luz azul. É com prazer que eu lhes digo até uma próxima vez. Mensagem atemporal.